Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, tudo bem? Me chamo Augusto Henrique Baldamota e eu, juntamente com a minha parceira de projeto, a Verônica Chaves, estaremos apresentando o projeto que estaremos desenvolvendo. A gente está tendo a orientação da professora doutora Mônica Thais Siqueira e também com as orientadoras, a professora Débora e a professora Anete. O nosso tema central do nosso projeto, né, é uma análise da poluição atmosférica nas metrópoles paulistanas, um estudo sobre sazonalidade e fontes de emissão. Agora, partindo aqui para o índice, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os próximos tópicos, né, que estaremos conversando nos demais slides, né, que estaremos apresentando. Então, iniciaremos falando sobre os nossos objetivos do estudo, também falaremos sobre os poluentes que analisamos, né, que foram analisados, os padrões sazonais, os destaques regionais, o tráfego e emissões, os efeitos da pandemia, né, que duraram ali do ano de 2020 a 2021, a influência meteorológica e também as nossas conclusões. Agora, falando um pouquinho do objetivo do nosso estudo, né? Então, a gente tem alguns objetivos. Um deles é avaliar a qualidade do ar na RMSP e RMVPLN entre 2019 e 2023. São ali regiões, né, que a gente pegou para avaliar. Identificar variações sazonais na concentração de poluentes atmosféricos. Então, também a gente está fazendo essa identificação. Relacionar os poluentes às suas principais fontes de emissão, também ver ali tá, onde está saindo esses poluentes, né? Da onde está sendo a fonte disso, compreender a influência de fatores meteorológicos e humanos na poluição do ar. Então a gente vai ver como que a gente está influenciando e a meteorologia também, os fatores ali estão influenciando nisso. Agora, falando um pouquinho dos poluentes, né, que foram analisados, né? Então, a gente tem os óxidos de nitrogênio, que é o NO e NO2, que são emitidos principalmente pelo tráfego veicular. Então, é uma coisa que está bem no nosso cotidiano, né? O material particulado, que é o MP2.5 e MP10, ele é originado da combustão e da ressuspensão da poeira. Também temos o ozônio, né, que é o O3, que é o poluente secundário formado por reações fotoquímicas na atmosfera. E também temos o monóxido de carbono, né, que é o CO, proveniente da queima incompleta de combustíveis, que também é bem presente no nosso cotidiano, o CO. Aqui nós temos dois gráficos, né, de análises que a gente fez. Então, a gente tem um em barras, que ele fala sobre a média anual de CO, e o outro em linhas também, que é sobre a média mensal do CO. Então, a gente analisou 6 cidades diferentes, que é São José dos Campos, na parte de Jardim Satélite, o Ibirapuera, Osasco, Guarulhos, Pinheiros e Parque Dom Pedro II. O São José dos Campos está em rosa, Ibirapuera está nesse tom esverdeado, né, um verde água, Osasco está em vermelho, Guarulhos está em laranja, Pinheiros está em marrom e o Parque Dom Pedro II está em roxo. Então, analisando ali a média anual de CO, então a gente consegue observar que o Osasco ele tem uma grande quantidade, né, de CO. Logo depois dele já vem, né, Pinheiros e também ali Guarulhos também com uma média bem elevada. Os demais eles ficam com as médias mais baixas, né, principalmente São José dos Campos, que é o Porto de Rosa, ele fica com uma média bem baixa. E quando a gente parte também para a média mensal, a gente consegue também perceber isso, ó. O vermelho, que é o Osasco, bem elevado, o marrom também, que é Pinheiros, também bem elevado, o Guarulhosinho ali também seguindo com uma parte mais elevada, e o rosa, novamente, tendo a menor quantidade.
Então, nota-se que cidades ali próximas à grande São Paulo, né, como Osasco, Guarulhos, Pinheiros, elas têm uma média anual e mensal de CO muito elevadas. Já São José dos Campos, Parque Dom Pedro, que são mais distantes ali, eles têm uma média um pouco menor. E o Ibirapuera é uma curiosidade, né? Ele está ali também na Grande São Paulo, mas também é uma parte de vegetação, né? Então ele tem uma média menor de CO. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar com vocês sobre os destaques regionais. Então, o RMSP, que pertence a Guarulhos e Osasco, apresenta alto nível de MP10 e MP2.5, devido ao tráfego intenso e atividade industrial. Então, aquele tráfego intenso que acontece nos períodos de manhã e tarde, geralmente quando se inicia a trajetória de trabalho e quando finaliza. O RMVPLN, fica em Guaratinguetá, destaca-se por altos níveis de MP2.5. Mesmo com menor densidade populacional, ele é indicado com a formação secundária de poluentes. Em relação agora a tráfego e emissões, o tráfego veicular é a principal fonte de CO e NOx. Maiores concentrações ocorrem nos horários de pico, como eu falei para vocês, que é o início de trabalho e o final da carga horária. Em várias estações, os níveis ultrapassam limites legais e da OMS. Há necessidade urgente de controle das emissões e incentiva a mobilidade sustentável. Então, ou seja, a pé, de bicicleta. Então, tem várias formas de retorcer isso, né? Abaixar um pouco esse índice. Bom, vou falar com vocês sobre o efeito da pandemia que durou entre 2020 até 2021. A redução de mobilidade durante a pandemia de 2019 causou queda nas emissões de CO, por conta que a gente não podia sair de casa, né? Então, por isso que teve essa redução. Depois, a gente contou com essa redução temporária da poluição atmosférica. E aí, com a retomada em 2022, a gente teve um pico muito grande, gradual ao padrão anterior. Então, tudo voltou ao normal antes de 2020. Com isso, a influência meteorológica também sofreu, que a estabilidade atmosférica no inverno dificulta a dispersão do poluente, e as baixas temperaturas e ventos fracos favorecem o acúmulo de partículas. E a topografia da RMSP contribui para o confinamento de poluentes e mostra a relação entre condições climáticas e qualidade do ar. A conclusão do nosso trabalho que a gente chegou que foi que a poluição atmosférica das petrópolis paulistas é influenciada principalmente por tráfego, indústria e clima. Os impactos afetam diretamente a saúde e a qualidade de vida da população. E é necessária a adoção de políticas públicas voltada especialmente à mobilidade sustentável, tecnologias limpas e controle rigoroso das emissões. Bom, pessoal, foi um prazer apresentar o trabalho para vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo. E se vocês ficarem com alguma dúvida, eu e o Augusto, a professora Márcia, a Nete, a Débora, estamos à disposição para sanar essas dúvidas. Muito obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.